tenho 21 anos, sou mãe da Shaira, de 21 anos, e do Theo, de 6 anos. O meu filho, Theo, foi diagnosticado com 2 anos e 8 meses. E a minha filha, Shaira, foi diagnosticada ali no finalzinho dos 18 anos, né? Foi quando nós começamos a perceber que ela também tinha algumas peculiaridades e que era do autismo. E aí eu fui estudar um pouco sobre o espectro em meninas, né? Que se caracteriza ali de forma diferente. As meninas têm o masking, né? Que mascaram muito mais. E aí foi que eu percebi. Então, sendo assim, logo já no começo, eu fui estudar sobre autismo, fui estudar sobre as intervenções, fiz neuropsicopedagogia institucional, me pós-graduei em ABA e também com ênfase em autismo e fiz diversos cursos a respeito do autismo, acredito aí que uns 20, 25 cursos a respeito do autismo. Palestrei no último Expoteia, né, a maior feira de autismo do mundo que temos aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, no Pavilhão Verde, a respeito do terapia em casa, né, como é importante a intervenção precoce, fazer a terapia em casa. Eu não tinha condições que o meu filho tivesse ali acesso às terapias, então eu fui estudar para que ele tivesse acesso às terapias em casa e hoje eu sou apenas um reforçador, né? Graças a Deus hoje ele tem acesso a todas as terapias, faz as terapias na clínica e nós, claro, continuamos aqui trabalhando e ajudando ele. Olá, eu sou Maria Anselma de Melo, direto do canal, falando só do TEA com Vivi Santos e amigos. E a minha convidada de hoje é Charmian Xavier dos Anjos. Ela que é neuropsicopedagoga, pós-graduada em ABA, com ênfase em autismo. E aí, querida, eu e todos nós gostaríamos de saber se antes de aprender ABA, aprender sobre ABA, como você lidava com certos comportamentos ou desafios do seu filho e como a ABA transformou essa abordagem. Conta para nós, querida, por favor. Antes de aprender sobre a ABA, de saber, né, sobre a análise do comportamento aplicada, ou seja, analisar ali o comportamento do meu filho para saber qual a intervenção era melhor, de que maneira eu devia intervir, a gente acaba errando, né? E isso é normal. Errei muito com alguns comportamentos, então persistia com alguns comportamentos, não tinha empatia com alguns comportamentos. E é claro que estudar sobre ABA me fez também estudar sobre o espectro e entender o porquê de alguns comportamentos. Então isso me trouxe o quê? Segurança. Então a primeira coisa que eu aprendi, que foi assim um divisor de águas, foi saber a diferença entre a birra e a crise. Então, quando eu vi ali que era um momento no qual ele já iria desregular e iria entrar em uma crise, então eu já entrava com a intervenção ali, trabalhando com os reforçadores, vendo de qual maneira eu poderia intervir que fosse seguro para ele, que fosse mais, que deixasse ele com o emocional mais controlado para não vir a ter uma crise. E ao mesmo tempo, tive que também aprender a ser firme quando eu via o comportamento de birra, que é o comportamento normal que toda criança tem, e me posicionar e saber que eu precisava intervir naquele comportamento e ter aquele direcionamento, saber até onde ir. Então, tem essa questão, né? A ABA traz pra gente, ela abre a nossa mente a forma de entender um comportamento de birra e um comportamento de crise. Isso é muito bom, porque nós conseguimos ali direcionar e tirar a criança desse, como que eu posso dizer, desse looping, né? Porque aí começa a ser um looping. Ela está fazendo a birra e ela entra na crise. Ela sai da crise, entra na birra e a crise novamente. Então, nós conseguimos ali fazer algo que seja uma intervenção que seja, qual termo que eu posso utilizar, que seja eficaz para aquele momento. Vamos para a próxima pergunta, querida.
Querida Charmian, conta pra nós. Houve algum momento específico em que você percebeu que o conhecimento em aba fez uma diferença crucial na interação ou no desenvolvimento do seu filho? Poderia compartilhar essa experiência com nós, querida, por favor? Vários momentos, o qual eu percebi que saber sobre aba ajudava no comportamento do meu filho. Um deles é quando eu teria que dar ali o reforço negativo, que é tirar ele do ambiente que é aversivo para ele, ou tirar ele da situação que é aversiva para ele, que já aconteceu várias vezes na igreja, na casa das pessoas, em ambientes que ele não se sente à vontade. Então, quando ele verbalizava da forma correta, eu quero ir embora, não quero ficar, não quero estar aqui, eu automaticamente já usava ali o reforço negativo, né, que é tirar do ambiente, porque muitas se confundem aí pensando que reforço negativo muitas vezes é você não reforçar aquele comportamento ou até mesmo punir, e não tem nada a ver. O reforço negativo no aba é você tirar daquilo que é aversivo. Então, se ele se incomoda por conta do barulho, filho, então vamos para um outro ambiente, vamos esperar um pouco, ou seja, ajudar ali na autorregulação. Isso foi crucial para mim, é algo que eu tenho usado muito até hoje, principalmente quando ele verbaliza da forma adequada, né? Então, é uma criança que, se está num ambiente que está incomodando, ele já fala que está incomodando, nós retiramos ele do ambiente, não fazemos permanecer, não fazemos ter aquela aversão, passar por aquele estresse de deixar a criança ali naquele ambiente, não dá uma validação para aquilo que a criança está te falando, ou para aquilo que a criança às vezes começa a te mostrar em atitudes, né? Quando a criança ainda não sabe verbalizar. Então, quando você tira do ambiente, você consegue ali evitar muitas crises, muita sobrecarga sensorial e muita coisa. Tem muito a ver também com a sensibilidade ali, né? Querida Charmian, vamos para a próxima pergunta, por favor. Querida, conta para nós. Quais foram as maiores surpresas ou descobertas que você teve sobre seu filho ou sobre a dinâmica familiar, que só foram possíveis por causa da sua compreensão e aplicação dos princípios da aba? Conta para nós, querida, por favor. As surpresas que eu tive foi entender que todo comportamento é uma resposta. Então, toda vez que meu filho tinha um comportamento inesperado ou algo inadequado, eu sabia que era a resposta de alguma coisa que muitas vezes até eu teria validado, né? Então, por exemplo, teve situações que ele me mordia e a maneira que eu reagia, ai, não pode, ele achava aquilo legal, né? E às vezes a gente ali com um sorriso no rosto falando, ai, não faz isso, não brinca assim que machuca a mamãe. Então, a partir do momento que eu saber me portar diante daquele comportamento, né? Trabalhar as expressões ali faciais e mostrar para ele, olha, eu tô triste, eu não estou gostando, isso tá me incomodando. Ensinar ele a fazer essa leitura, ele ter essa empatia, entender que aquilo não é legal naquele momento. Então, eu acredito que isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, né, na aba. Eu poder aplicar dessa forma, entender que, por exemplo, teve algo que acontece até hoje, que é a segurança, né? Então, assim, o mundo tá caindo muita chuva, um exemplo, e tá vários trovões, e eu olho pra ele e falo, não, filho, tá tudo bem. E a partir do momento que eu passo essa segurança para ele, fica tudo bem. Então, passar essa segurança, né? Saber que a criança, apesar de ser uma criança atípica, com muitas limitações, às vezes que não tem ali aquele olho no olho, não consegue permanecer com contato visual, ele faz uma leitura de você, ele analisa também o seu comportamento. Então, você também deve analisar o comportamento dessa criança e perceber que muitas vezes nós
cuidadores acabamos sendo o gatilho, né, de determinadas situações, de determinadas crises. Então, deixar a criança ter uma tomada de decisões. Hoje, o meu filho ele tem um pouco de resistência a ir à escola. Então, nós começamos a trabalhar e mostrar para ele a importância de ir para a escola, o porquê é necessário ir para a escola. Dizer o que estava acontecendo no ambiente da casa. Olha, enquanto você está na escola, a mamãe está trabalhando, fazendo outras coisas, não tem nada acontecendo aqui. E usar os reforçadores. Então, ontem, por exemplo, filho, quando você chegar da escola, amanhã a mamãe vai te levar no mercado novo. Ele gosta muito de ir ao supermercado. E aí, o que é dito, né, o que foi dito, tem que ser cumprido. Estava a maior chuva aqui, mas mesmo assim nós levamos ele, então nós acabamos ali validando aquilo. Então vai se repetir esse comportamento. Ele sabe, poxa, eu vou para a escola, mas quando eu chegar vai ter uma coisa legal. O reforçador de hoje foi um bolo. Fiz um bolo. Olha, você vai para a escola, a mamãe vai trabalhar e vai fazer um bolo para você, seu bolo preferido. Então eu acredito que a aba trouxe isso para nós, né? De podermos ali moldar os comportamentos, evitar aqueles estresse de criança chorando para ir para a escola. Nunca passei por isso e foi sempre aí utilizando o método aba. Querida Charmian, vamos para a próxima pergunta, por favor. Querida, conta para nós. Considerando sua experiência pessoal como mãe atípica e seu conhecimento técnico em aba, como você equilibra a aplicação dos princípios científicos com a intuição e o afeto materno no dia a dia com seu filho? Conta para nós, querida, por favor. Equilíbrio, né, entre o conhecimento ali científico e a maternidade está muito na empatia. Então, eu sou muito empática, apesar de usar os reforçadores, trabalhar da maneira que o meu filho precisa, não reforçar alguns comportamentos, mas eu também sou a mãe dele. Então, às vezes, aquele não, ele vai virar sim, às vezes vai acontecer, mas muitas vezes, muito de vez em quando, para que não seja um comportamento reforçado. Então, em alguns momentos, isso realmente é muito difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos numa loja e estava vendendo ali vários carrinhos Hot Wheels. E ele me pediu um, mas eu já tinha falado que aquele não era o dia, que não iríamos comprar, que não iríamos fazer a compra naquele dia. Porém, era uma série especial, então tinha alguns carrinhos diferenciados. E aí, se vendesse o carrinho, como que eu faria depois para conseguir aquele carrinho? Então eu disse que eu não ia dar. Então eu fui até a moça da loja e disse para ela, olha, eu vou tirar o dinheiro aqui, né? E você pode comprar o carrinho e presentear o meu filho, porque eu estou com medo de não acharmos depois. E ela entendeu ali super rápido, foi, comprou o carrinho, falou, olha, até hoje eu vou te dar um presente, porque a mamãe falou que você tá sendo muito obediente e tal, e conversou com ele e entregou o carrinho pra ele, mas o meu não, ele teve que ser o não até o fim. Então eu fui a aplicadora aba ali nata, mas o meu coração de mãe falava, pô, hoje se eu não conseguir esse carrinho. Então eu acho que é isso, né, a gente saber ali equilibrar, balancear, e às vezes sim, às vezes o meu não vai virar sim, ou o meu sim vai virar não, né? Porque somos seres humanos e tem aquela manhinha, aquela carinha, a gente acaba cedendo, mas eu tomo muito cuidado com isso, né? Sou muito pontual com algumas coisas, levo algumas coisas muito a sério, procuro fazer com que a nossa rotina seja bem estruturada, porque eu sei que isso faz muito bem para ele, que isso é o que vai mudar. Então nós temos vários combinados, inúmeros combinados aqui em casa. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês, que é o que eu me recordo agora. Por exemplo, toda sexta-feira ele pode dormir comigo. E também toda sexta-feira na escola ele pode comprar um lanche na cantina. Mas o resto dos dias tem que comprar, comer, né? Consumir o lanche que a mamãe manda. Porque aí a gente procura mandar algo mais saudável. Porque ele tem um pouco de seletividade alimentar, então para poder ajudá-lo. E dormir com a mãe, porque já é uma criança de 6 anos, é uma criança grande, mas gosta, né? Quem não gosta? É tão gostoso estar com a mãe. Então ele pergunta, que dia é hoje? E aí eu falo o dia que é. Então hoje não é dia de dormir com a mamãe, né? Não é dia de dormir com a mamãe. E assim nós vamos aí usando a aba com equilíbrio e também com muita empatia. Olá, querida Charmian. Vamos para a próxima pergunta, por favor.
nos conte de que forma o aprendizado de Aba não apenas ajudou seu filho, mas também impactou sua própria percepção sobre o autismo, sua expectativa e seu bem-estar como mãe. Foi de forma assim maravilhosamente sobre a minha vida. Eu sou apaixonada por Aba, Denver, né, que são ali, como que eu posso dizer, intervenções bem parecidas, mas eu uso Aba todos os dias, né, a gente acaba usando Aba na nossa vida, né, com todo mundo. Nós entendemos aí que é uma abordagem terapêutica importante, que nós temos que ser firmes naquilo que falamos, e não é só sobre a criança, né, hoje ser mãe e aplicadora Aba do meu filho faz com que eu também, né, entenda a necessidade de uma rotina, entenda a necessidade dos reforçadores, entenda que tudo tem um momento certo, a necessidade dos combinados, da conversa, de usar ali as ferramentas corretas, de saber pautar ele de tudo que ele precisa, de saber até onde ele pode ir, até onde ele não vai conseguir realmente ir, de que maneira que eu devo agir, tirar ali uma coisa agora, como ele está na alfabetização, né, no primeiro ano da escola, então saber de que maneira orientá-lo nas atividades de casa, nas atividades da escola, porque ao mesmo tempo, como ele tem capacidade, tem o cognitivo preservado, consegue fazer todas as atividades, mas tem o lado social, porque ele vai para a escola e tem o convívio social, e talvez isso para ele seja o mais difícil. Então, quando ele chega em casa, ele tem um ambiente acolhedor, um ambiente calmo, com uma comida de conforto, com abraço, com carinho, né? A gente deixar ali ele ter o momento dele. Às vezes ele chega da escola, pede para tirar a roupinha, pega um edredom que ele tem, que é bem geladinho e pesado, e pede para colocar. Então, nós termos assim essa empatia com a criança, né? Isso mudou muita coisa. Inclusive as crises, assim, elas são muito demoradas. Acho que a última crise que ele teve já faz mais de 1 ano e 6 meses. Então isso ajuda muito, né? Nos ajuda a controlar o ambiente. É muito mais sobre o ambiente ser controlado, sobre nos dar ali uma visão de mundo diferenciada. Olha, se essa criança ela foi para a escola, já recebeu o estímulo, quando ela chegar em casa, será que é legal, por exemplo, ter uma visita inesperada na minha casa? Será que é legal, por exemplo, eu falar para ele que vou fazer um bolo e de repente fazer uma torta, mas eu não prometi o bolo? Então, assim, ele tem que acreditar na minha palavra, tem que ser validado. Então, quando eu digo para ele que vai acontecer alguma coisa, ele sabe que vai acontecer. E quando aquilo foge do meu controle, quando eu explico para ele, ele entende também que fugiu do meu controle, porque eu consigo redirecionar, né? Eu consigo ali, a gente usa o termo, eu consigo trazê-lo de volta para aquilo, sem fazer com que ele fique naquele looping de que as coisas deram erradas. Então, é muito bom. A Aba para mim foi algo transformador. Querida Charmian, desde já agradecendo pela confiança, pela sua credibilidade, pelo seu carinho em aceitar a contar o que você mais sabe. Além de sua sabedoria como profissional, você também é mãe atípica. E nós aqui do canal, direto do canal, falando só do TEA, com Vivi Santos e amigos, queremos externar a nossa gratidão. Gratidão, querida, gratidão. E, né, meu agradecimento a vocês por essa entrevista, por esse bate-papo gostoso. Agradecer por vocês terem me procurado e deixar aqui para todas as mães, né? Vocês são capazes, vocês podem. Os terapeutas, os profissionais, os professores, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, eles vão passar pela vida do filho de vocês, mas vocês vão ficar. E que vocês fiquem e façam a diferença na vida do filho de vocês, né? Aos cuidadores também. Faça a diferença na vida do filho de vocês. Que nós possamos aí saber que nós somos potência, que nós podemos ajudar eles.
Tá bom, gente? Muito obrigada.